Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na cruz como no plano. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Luiz Fernando, boa tarde, estou bem, sim. Graças a Deus, espero que você e todos os que estão aqui conosco, Bruna, sejam muito bem-vindos, sejam acolhidos nesse momento de estudo aqui. Bom, eu falava, quando comecei a live, ainda com poucos participantes, que nós estamos no livro dos médiuns, na parte 2, no capítulo 4, das manifestações inteligentes, e nós estudamos até o item 13, a pergunta, o princípio vital. Nesse capítulo, nós focamos muito na questão do fluido, de como que as manifestações mediúnicas acontecem. E a primeira explicação que se deu foi sobre os fenômenos, o fluido vital, o fluido necessário para que o princípio vital, para que haja essa comunicação, seja ela pela materialização, seja ela pela comunicação, seja ela por sinais, por os barulhos, para qualquer manifestação, o médium precisa ter essa condição de favorecimento para as manifestações, certo? Sejam bem-vindos, então. E antes de começar a leitura do item 14, que fala o papel do médium na manifestação mediúnica, eu gostaria de ler e deixar claro uma situação que a gente encontra em alguns livros quando estuda sobre mediunidade. A Federação Espírita Brasileira tem um artigo que acaba nos dando esclarecimentos sobre o que é mediunismo e o que é animismo no conceito espírita. Porque quando a gente procura animismo no conceito no dicionário geral, ela nos dá uma informação de que é aquelas pessoas vinculadas à religião. Já nesse artigo, ele diz o seguinte: pela vida mediúnica, o espírito renasce como médium. E aí ele é uma pessoa que tem uma organização física apropriada e sensível. E já a manifestação anímica é uma comunicação realizada pelo próprio encarnado, quando este se encontra no estado de emancipação da alma, vulgarmente conhecido no meio espírita como anímico. Então, são duas formas de comunicação, embora ele mesmo alerta que não é fácil discernir quando um fenômeno é exclusivamente mediúnico ou anímico, certo? Porque a prática mediúnica é mediunismo e anímica de animismo. Por que trazer isso? Nós fomos questionados nas últimas aulas, e às vezes nós somos abordados, tá, mas e esses médiuns que desviam a mediunidade, a gente não sabe se está incorporado ou não? Gente, é o livre-arbítrio, é a escolha. Um médium sabe se aquilo que ele está se comunicando é do interior dele e a linha de conduta dele. Tem uma pessoa que não está seguindo a informação espiritual. Então, por isso mesmo que há essa separação. Você tem alguma coisa para falar, John, fazer a tua entrada inicial em cima desse trecho para nos dar um esclarecimento melhor? Bom, eu peguei o bonde andando aqui, como se diz. Uma boa tarde a todos, primeiramente. Sejam todos bem-vindos. É sempre um enorme prazer estar aqui com vocês. Boa tarde, mãezinha. Bom, eu acredito que nós estamos com versões diferentes, né? Eu tô com aquela minha versão de sempre. E eu não li nada do livro, John. Eu peguei fora. Ah, tá, entendi. É só para eu confirmar, então, a parte que nós vamos entrar, porque senão sai da minha ordem. Não. É que você realmente, a hora que você entrou, acho que você pegou a comunicação que eu já estava falando. Vamos começar o item 14 do capítulo
4 da parte 2 do Livro dos Médiuns. Mas, como eu costumo ler muito sobre essa questão da mediunidade, e nesses livros, e aqui é um deles que eu andei estudando recentemente, que fala sobre os mecanismos da mediunidade, até porque a gente precisa, esta é a proposta, né? Estudarmos, e nesses livros fala-se muito sobre o intercâmbio, o médium teleguiado, os efeitos físicos, as simbioses, e a gente se vê presente essa situação de animismo e mediunidade, e mediunismo. Então, são comunicações que têm uma certa diferença de postura do médium ou da pessoa que está falando. Então, para nós deixarmos bem claro que nós estamos estudando a mediunidade, a faculdade mediúnica que um encarnado, na condição de médium com essa faculdade, ele estabelece como um mediador entre o plano espiritual e a vida encarnada. E essa condição, essa faculdade, ela tem várias esferas que nós vamos, vários espectros que nós vamos usar ao longo desse estudo, vamos entender, certo? Então, eu vou lá para a primeira pergunta, item 14, e eu vou ler a pergunta e você vai ler a resposta, porque ela tem tudo a ver com você. Aqui. Estou fechando aqui o detalhe da minha cirurgia que eu fiz, por isso que eu ando com a voz desse tipo. Eu fiz uma cirurgia de tireoide só para comunicar. Então, essa cicatriz aqui, esse sinal, mas eu já estou bem, graças a Deus. Eu quero, antes de entrar ali, eu quero dar boas-vindas ao pessoal que está chegando ali. Estamos aqui com o Vinícius, com o Charles, são grandes jogadores de futebol aí da nossa seleção. Então sejam bem-vindos, o Ângelo também, pessoal que tem acompanhado aí os grandes jogadores. E muitas vezes a gente fala de espiritismo, e a gente esquece que temos jogadores de futebol, jogadores de vôlei. A galera começou a seguir o meu perfil ali, estamos tendo um diálogo muito legal. Então, compartilhei com eles ali, estão ao vivo conosco. Sejam bem-vindos. Antes de você falar, então, agora deixa eu fazer a minha deixa para esse povo também, né? Até para dizer que isso nos faz feliz. É para mostrar que estudar a questão mediúnica, ela não está restrita a templo. Ela está no nosso dia a dia. E conhecer as manifestações espirituais nos faz melhor um encaminhamento do nosso dia a dia, porque aí a gente percebe que a nossa intuição, sabe aquele bichinho que fala aqui às vezes com a gente? Normalmente é o nosso mentor nos alertando, ei, isso aí não está bem certo. Ou, dependendo da nossa vibração, alguém nos levando a um caminho equivocado e a gente precisa pensar. Por isso, a conduta, a retidão. Vamos lá? A pergunta 14 do Livro dos Médiuns diz o seguinte: qual o papel do médium no fenômeno mediúnico? A resposta vou deixar para você ler e comentar, John. Tá ok. Só para... Eu estou em outra versão, tá? Só para você ver aí depois. Eu sei que a pergunta não é bem assim. Uhum. Oi, Samuel, bem-vindo. Tudo bem? Ó, outro esportista aí, Samuel, jogador também, jogador de vôlei da nossa seleção brasileira aqui. A nossa revelação. Vamos lá. Que papel desempenha o médium nesse fenômeno? Já eu disse que o fluido próprio do médium se combina com o fluido universal que o espírito acumula. É necessário a união desses dois fluidos, isto é, o fluido animalizado e o fluido universal, para dar vida à mesa. Mas nota bem que essa vida é apenas momentânea, que se extingue com a ação, e às vezes, antes que essa termine, logo que a quantidade de fluido deixa de ser bastante para animar. E então, tem algum comentário? Tenho vários, palestras, inclusive, mas vamos diminuir um pouquinho. Bom, quando ele fala aqui, que já foi falado sobre o fluido do próprio médium, o fluido que é combinado com o fluido universal, nós temos duas coisas. Quando ele fala aqui também da palavra animismo, nós temos o médium
que tem esse fluido mediúnico, digamos assim, que é uma energia um pouco diferente quando se encontra-se mediunizado, tá, pessoal? Quando eu vou tentar trazer para nossa linguagem aqui para todo mundo compreender, tá? Eu sou médium que tenho este fluido, eu faço a doação do ectoplasma. Quando, digamos que eu não fosse clarividente, clareaudiente, então eu não estaria com esse fluido latente o tempo inteiro, certo? Então, assim, quando eu entrasse em oração, no momento em que eu fosse trabalhar a minha mediunidade, que eu fosse passar um recado, que eu fosse permitir, que eu fosse me permitir ser o canal para os espíritos, eu iria, nesse momento, ligar o meu fluido mediúnico com o fluido universal, que é o fluido que os espíritos pegam, para trazer e fazer acontecer o animismo. Ou seja, para animar um corpo, que é essa a ligação que eles falam. Não quer dizer que eu vá sair de dentro do meu corpo, em tese, né? Que eu vá sair de frente de dentro do meu corpo para entrar um espírito em mim. Não. É uma conexão, é uma troca de energia. São íons, cátions, ânions ali, de dois planos diferentes, se unindo para animar um corpo, sendo ele o físico do próprio médium, ou sendo ele um corpo físico, como um mouse, um teclado do computador, ou, sei lá, um copo d'água arrastando, e ali ele trouxe a mesa, né? Porque ele está falando da época das mesas girantes. Mãe, acabo de receber aqui uma intuição. Eu não escutei o seu comentário anterior, mas agora veio uma resposta ali do que você me perguntou sobre o animismo, sobre o médium estar ou não estar incorporado, né? Quero aproveitar a deixa aí. Quando nós percebemos, assim, em várias casas espíritas, existem vários tipos de médium, com mediunidades ostensivas, outro com mediunidades super ostensivas, outro com mediunidades mais tranquilas, com várias formas de mediunidade. Um de intuição, outro vidente, clarividente, médium de incorporação, médium de transporte, tem tudo que é tipo de médium, né? Mas não é mais tranquilo, não. Você acha mais tranquilo, porque a tua é punk. Mas Dá para um quem pouquinho. tem, não é nada tranquilo. Seja só a intuição, ela não é nada tranquila. Não, mas acaba sendo uma mediunidade, digamos assim, não de incorporação, alguma coisa que a gente possa perceber dentro da mediúnica ali, né? Então a gente para perceber que muitos desses médiums, movidos pelo orgulho, movidos pela vaidade, chegam na casa espírita num dia que não estão se sentindo muito bem, né? Não estão, digamos assim, tão prontos e tão abertos para aquele trabalho daquele dia. E aí os espíritos não fazem a incorporação para utilizar aquele médium, não porque ele não está merecendo, bem pelo contrário, porque ele está sendo tratado. E o orgulho faz com que o médium finja esta incorporação. Porque aí fala, não, como é que fulaninho foi para a mediúnica e não incorporou um espírito para vir trazer uma mensagem, né? Então, assim, esse é o tipo de cuidado que a gente precisa ter. E vai muito da conduta do médium, vai muito da ética e da moral do médium, né? Às vezes as pessoas não entendem, não conseguem compreender, e isso não vai prejudicar quem está sendo tratado ali, de jeito nenhum. Mas vai do médium, né? Chegar e falar, olha, gente, hoje eu estou aqui, vou participar, vou cumprir o meu papel, mas eu estou em tratamento, certo? Sabe, John, o Luiz Fernando chama um alerta aqui que animismo é muito comum no início do desenvolvimento mediúnico, que o médium está aprendendo a distinguir aquilo que é dele e o que não é. É verdade. Muitas das vezes, você falou de um lado da vaidade, né? Mas também o médium, às vezes, não sabe distinguir. Ele está em aprendizado. Porque a questão da mediunidade, a gente percebe que ela tem uma esfera ampliada e as pessoas, com o desconhecimento, primeiro, não sei o que está acontecendo comigo, certo? Segundo, não, eu tenho medo disso, eu não quero para mim.
E aí, quando ela assume e se envolve, fica na dúvida ainda se há realmente uma manifestação ou se é alguma coisa dela. Então, por isso que a gente entra no conceito, para trazer o conceito como um objeto de análise, estudo e saber que a gente considera todas. Por isso que precisa ter cuidado. Por isso que se chama fé raciocinada, por isso que se chama crítica. Ela é necessária para saber até onde, e inclusive em manifestações espirituais, para a gente conhecer, analisar e ponderar sobre a comunicação que recebe, certo? Muitas adivinhações, muitas situações que não vêm de um espírito dirigido para aquilo, ou às vezes manifestações que vêm com o intento de acalentar teu coração e depois elas não acontecem em razão das tuas próprias condutas que modificaram aquele plano. Mas voltando para a nossa escala aqui, porque como tu disseste, isso é um tema de palestra e a gente está com essa pauta aí pipocando em diversas palestras que nós já fomos convidados e a gente tem acompanhado que esse é um tema que está fervilhando nos perfis espíritas do Instagram, no YouTube e em outros canais. Bom, aí ele pergunta assim, aqui no 15, o espírito pode agir sem a participação do médium? E aí vem a resposta que Kardec nos dá e depois eu vou ler e tu comenta. Ele pode agir à revelia do médium. Muitas pessoas servem como auxiliares dos espíritos para certos fenômenos sem saber. O espírito extrai dela como uma fonte, o fluido animalizado do qual se tem necessidade. Assim, a participação de um médium, tal como vocês o entendem, nem sempre é necessária, o que ocorre, sobretudo, nos fenômenos espontâneos. E aí, oi Gracinha, boa tarde, eu passo para ti fazer um comentário sobre isso, John, e eu gostaria que você falasse exatamente pelos barulhos, pela materialização, que é uma coisa que tu conheces bem. Bom, vou pegar ali já o gancho do Luiz Fernando ali, do Bom Chiquinho, que colocou que sim, né, precisamos de muito cuidado mesmo, porque animismo é diferente de fraude, verdade. Desde o início lá, Kardec foi atrás de saber o que era aquilo ali, e ele descobriu que, embora ele achasse que era, entre aspas, uma fraude, alguma coisa para chamar a atenção das pessoas, ele percebeu que era animismo, né? Essa é uma conversa. Marca aí, Luiz Fernando, vamos fazer uma live sobre isso. Já vai pensando aí a data. Seguindo ali na questão 17. Quando ele fala que pode atuar a revelia do médium, gente, experiência própria aqui em casa. A mãe falou ali sobre os barulhos e tal, né? É 15 ainda, John. A 15, isso, desculpa. É porque o meu livro tá diferente. A gente fala, quando ele fala sobre a revelia do médium, nós temos, eu gosto de trazer, são várias visões, né, que nós temos, que eu tenho, mas eu gosto de trazer duas visões assim importantíssimas. O que é a revelia do médium? Muitas vezes nós, os médiums, acontecem as coisas ao nosso redor e a gente nem percebe, certo? Principalmente muitos e muitos médiums que chegam por aqui, tudo bem, Bambini Calçados, acredito que seja ou é a Gabi ou é a Núbia, uma das duas, comenta aí. Nós percebemos que os médiums que chegam aqui na Casa Espírita pedindo ajuda, passa por esse procedimento aqui, a revelia do médium. Às vezes, porque não tem um controle da mediunidade, é a Gabi, já descobri, entrou no perfil errado. Às vezes porque o médium ainda não tem controle, ainda não tem conhecimento e acaba, sim, dando o que a gente chama de dar passagem, fazer incorporações desenfreadas. Eu já passei por isso, né? A mãezinha passou ali um perrengue nesse período da minha vida ali. E acontece muito, muito isso mesmo. Por isso que nós, os médios, precisamos, todos precisam, né? Mas falando assim com bastante carinho, nós precisamos nos instruir mais, conhecer mais. Conhece a ti mesmo, é o mais importante. Eu vou sentir assim, sentir algo diferente. Peraí, tem alguma coisa errada. Ou eu estou mediunizando. Aí vem a história, abre os olhos e reza, né? Para não permitir.
tem várias pessoas aqui, inclusive, estão na live conosco, não cabe os nomes, trazem muito esse exemplo, né? De ter Exato. medo de perder o controle. Mas também, quando a gente menos percebe, acontece barulhos dos espíritos batedores, que se não fosse a presença de um médium que fizesse a doação daquela energia, daquele ectoplasma, não conseguiria ser materializado este barulho, certo? Então não precisa o espírito falar, e aí, John, posso usar aí um pouquinho do teu ectoplasma para apertar aqui no teu interfone? Não, né? Ele simplesmente vai bater no interfone. Algumas pessoas que já têm o controle da mediunidade conseguem perceber, opa, perdi energia, alguma coisa está acontecendo, né? Ou então descarregar a JBL, né, Su? A Su tá ali online também conosco. Então, é muito isso, assim, gente, os espíritos não precisam da autorização do médium para fazer manifestações, né? De uma forma desenfreada, não. Por isso que é muito importante, eu sempre trago isso, a conduta, para que os espíritos que utilizem da sua mediunidade sejam bons espíritos e saibam realmente o que estão fazendo. E não simplesmente por brincadeira, no caso dos zombeteiros, os espíritos infantis, que também gostam de brincar e se divertem muito com isso, né? Acho que eu vou deixar um pouco com você, mãezinha, agora. Vamos lá. Eu quero pegar o gancho na tua fala e no que a Cíntia diz ali. Eu, por isso, estou tentando me entender para compreender. Cíntia, entender e a gente precisa estudar. É por isso que a gente provoca muito e recomenda para todos que nos procuram estudar o que vem a ser estudar. É buscar informação. É fazer com que isso que nós estamos fazendo aqui, tentar compreender por que o teu corpo é algo que você precisa tomar o domínio. Se você tem a mediunidade de passagem, para que não aconteça que você seja visto, inclusive por descrédito, por estar dando passagem em qualquer lugar e para qualquer espírito. É por isso que é sempre falado, isso não é lugar, não é assim, não é assado. Não é que um médium só seja médium dentro de uma casa espírita, não, em absoluto. O médium é médium em qualquer lugar, mas você precisa ter controle do teu corpo e do caminho que você quer seguir, certo? E com a sua conduta, escolher manifestações que sejam na linha de ação que você quer, certo? Então, esse o recado desse tentar estudar, tentar compreender e a participação da questão da mediunidade. E como nós estamos estudando o que Kardec nos deixou, ele fala muito nesse período aqui, explicando a comunicação que se dava na sociedade, principalmente pelas mesas girantes, e hoje em dia ainda o pessoal faz aquela brincadeira do copo nas mesas com o alfabeto, que não passa de ser a mesma coisa. E ele diz assim, a pergunta que foi feita por ele, a mesa animada age com inteligência, ela pensa, tá? Porque nós pedimos, nós fazemos perguntas. Aquela sociedade perguntava para as mesas respondiam. Se não eram quem estava em volta, que nós já estudamos isso. Se não era uma energia condutiva, se não eram situações provocadas ou manifestação. A explicação é que havia um pensamento, que alguém refletia. E aí a pergunta feita aqui, o que será que era a mesa? Que era a mesa um instrumento? Ele diz assim, a resposta, e aqui está entre aspas, e certamente foi a resposta obtida por um espírito nas perguntas que Kardec fez. Porque Kardec teve o cuidado de obter as respostas não do achismo dele. Na manifestação dos espíritos, ele alinhou a conduta, transformou aquilo numa relação séria, né? Sempre perguntando, né, se Deus Jesus estivesse no meu lugar, como ele faria, e com certeza era algo nesse sentido que Kardec utilizou. E aí o que disse a mesa? A mesa, sozinha, pensa tanto quanto um bastão com o qual vocês fizessem um sinal inteligente, ou seja, levantar a mão para dizer sim ou não. Todavia, a vitalidade com a qual está animada, como eu estou animando essa caneta, lhe permite obedecer ao impulso de uma inteligência. Portanto,
entendam bem, a mesa que se move não se torna espírito e não tem por si mesma nem pensamento e nem vontade. Então, o que ele quer dizer? Ele quer dizer que quando a gente pega uma caneta e escreve, não é a caneta que tem a resposta. É o ser inteligente que se coloca atrás da caneta. E a observação do editor é que nós usamos com frequência uma expressão na linguagem atual dizendo a respeito de uma roda que gira com rapidez, que ela está animada de um movimento rápido. Ela está exatamente dizendo quando a roda do carro que a gente pisa no acelerador, ou às vezes a gente pega um catavento e o vento faz ele animado. A gente, nossa, o vento está animado, olha o catavento, como é que está? O catavento está animado. Então, ele faz essas correlações explicativas. Vamos à pergunta 17, que daí qualquer coisa você comenta as duas, tá bom, John? Qual é a causa preponderante na produção desse fenômeno? O espírito ou o fluido? Diz a resposta, o espírito é a causa, o fluido é o instrumento. As duas coisas são necessárias. E eu já mando a pergunta 18 junto, que tem tudo a ver para a gente analisar junto. Nesse caso, que papel a vontade do médium desempenha? Convocar os espíritos e auxiliá-los no impulso dado ao fluido. A ação da vontade é sempre indispensável? Não, ela acrescenta força, mas não é sempre necessário. Era o que tu dizia, né, John? Uma vez que o movimento pode ocorrer contra a vontade, a despeito dela, esta é uma prova de que há uma causa independente do médium. Então, John, aí tem 3 perguntas que complementam o que nós já estudamos, falando sobre a participação, a causa, a consequência da mediunidade. Vai lá. Bom, vamos lá então. Primeiro quero dar boa tarde aqui para o pessoal que está chegando. Elizabeth, seja bem-vinda, querida. Elizabeth, que é a dona, a mesma organizadora ali da página Pérolas do Evangelho. Inclusive, amanhã temos o Evangelho ao vivo com ela às 20 horas. Opa, bem-vinda. Pessoal, quando ele fala aqui, eu já quero fazer logo um adendo, não, jamais uma correção, tá? Quem sou eu? É um adendo, né? Com o conhecimento que nós temos hoje, depois de tantos anos aí de doutrina. Quando ele fala que qual o papel do médium desempenha, então? Qual o papel desempenha a vontade do médium? Ele fala que aumenta a força, mas nem sempre é necessário, pois o movimento pode produzir-se e apesar da vontade. Isso pode haver uma causa independente do médium, né? Isso na realidade, é mais um compilado de tudo que a gente viu até agora. Mas quando ele coloca ali que o médium chama, no caso, invoca os espíritos para auxiliá-los, aqui também a recíproca é verdadeira, tá, gente? Os espíritos também nos utilizam para auxiliar as pessoas. Porque senão nós caímos naquela história de que, não, vamos para a casa espírita porque a gente tem muito espírito para ajudar. Tem muito espírito para ajudar, gente? Tem muito espírito para ajudar. Mas nós temos aqueles espíritos que se prepararam ali 2, 3 dias antes para nos receber também, porque nós precisamos ser auxiliados, nós precisamos ser canal para trazer o auxílio a muitas outras pessoas. Porque se levarmos exatamente ao pé da letra como está aqui, nós nos tornamos seres arrogantes e invertemos os papéis. Não, eu estou aqui na Terra para auxiliar os espíritos. Não, não é isso. Tá? Então, nós não podemos levar ao pé da letra. Quer fazer aproveitar o gancho para falar alguma coisa, Menzinho? Eu quero só comentar que realmente a gente tem que ter muito cuidado. O estudo, cada um de nós que migramos nas reflexões da doutrina espírita, e eu acredito que todas as formas, todos os tempos, todas as religiões procuram estudar, mas como eu não conheço, eu posso falar só dessa, certo? Quando a gente passa a estudar, a gente verifica que a cada momento nós somos chamados. Primeiro, que é de lá para cá que toca o telefone. A gente até pode chamar um espírito, mas nem sempre nós podemos ter a resposta daquilo que nós pedimos, porque às vezes eu já me deparei, eu
fui muito atrás de me encontrar em casas espíritas. E nessas idas e vindas, a gente se passa em situações em que diz, eu vou chamar Bezerra de Menezes, eu vou chamar Dr. Fritz, só vou em tal lugar porque é Dr. Fritz que fala, porque é doutor isso, doutor aquilo. E quando a gente começa a estudar e verificar cada situação, a gente percebe que não importa o nome que o espírito teve na sua encarnação na Terra. O que importa é o que ele está desempenhando e o que o médium está oferecendo para esse canal e na seriedade que está sendo tratado, certo? Isso é fundamental. A pergunta 19, seja bem-vindo, seu Valmor, seja Pérolas do Evangelho, boa tarde, que Jesus nos abençoe sempre. Sejam bem-vindos, e nós estamos na pergunta 19 do capítulo 4, da parte 2 do estudo do Livro dos Médiuns. E ele diz assim, por que nem todo mundo pode produzir o mesmo efeito? Por que nem todos os médiuns têm o mesmo poder? E essa é uma pergunta que é frequente. Por que tu vê e eu não vejo? Ai, que lindo enxergar. Ai, por que você tem? Eu acho que eu não quero mesmo, mas aqui o que diz a resposta, e daí tu comenta, porque essa praia é bem boa para você surfar. John, o que diz o Kardec? Isso depende do organismo e da maior ou menor facilidade com que se faz a combinação de fluidos. Além disso, o espírito do médium simpatiza menos ou mais com os espíritos estranhos que encontram nele o poder fluídico necessário. Ocorre com esse poder o mesmo que com os magnetizadores, que é maior ou menor em cada caso. No que diz respeito à afinidade para combinação, há pessoas que são completamente refratárias, outras em que a combinação não se faz senão por um esforço de sua vontade, e outras que ocorre de forma tão fácil e natural que elas sequer percebem, servindo de instrumentos à sua revelia. Então, e ele nos faz uma chama que daqui a pouco nós vamos ter um capítulo de estudo sobre as manifestações espontâneas. Então, aqui tem, John, algo para você comentar bastante sobre os tipos dos médiuns e a quem ele chama e como é que ele recebe essas informações e por que tu enxerga tanto, toca tanto, ouve tanto e os outros não. Bom, é um tema bastante delicado, gente, porque assim, eu realmente não sou exemplo para ninguém, mas a experiência de vida que eu tenho são 28 anos com mediunidade super, hiper, mega ostensiva, que não é bonitinho como as pessoas pensam. Então, é isso que eu quero trazer. Muitos irmãos nos procuram aqui e falam assim, olha, por que tem alguns médiuns que enxergam e muitas vezes já nasce aí em família espírita e tal, e enxerga os espíritos e tem aqueles arrepios, aquelas coisas assim, e eu que não consigo acreditar, por que eles não se mostram para mim? Por que eu não tenho essa... Não tenho nem um arrepiozinho assim na nuca para dizer, olha, eu tô aqui, né? E nós sabemos, gente, essa não é a nossa primeira encarnação, né? Pelo menos se tiver algum espírito puro aqui, seja bem-vindo, né? Não estou dizendo que você não é isso, mas é muito raro isso acontecer. Então, não é a nossa primeira encarnação. Nós viemos de muitas e muitas outras vidas passadas. Não sabemos, ou a maioria das pessoas não sabe quem foi, o que fez, onde morou, né? Quais foram os carimbos que você colocou ali na tua pastinha do julgamento final, né? Carimbo do bem, carimbo do mal, ações positivas, ações negativas. E ao retornarmos ao plano espiritual, vem The Boys, que eu gosto de chamar de o chefe, que ninguém sabe quem é, mas ele existe em algum lugar, ele vai chamar, em algum momento ele vai chamar a gente, vai colocar sentadinho e falar, olha lá, você fez isso, 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 isso e aquilo. Então, assim, você quer recuperar tudo isso aí? Então vamos fazer o seguinte, vai encarnar como médium, tá? Você vai encarnar como médium, e você vai enxergar, vai ouvir algumas coisas, vai ter ali sua mediunidade com limite ou sem limite, e aí você vai ajudar todas as pessoas a partir da sua mediunidade, né?
E aí a pessoa nasce aí com suas faculdades mediúnicas assim bastante exacerbadas, ou outras nem tanto, né? Outras com alguns desesperos realmente, porque não é fácil, gente. E também, como a própria questão diz, alguns espíritos sentem-se mais à vontade com alguns médiums, digamos assim. Isso nos dá o falso direito, preste atenção nessa frase, de muitas vezes falar: ah, porque hoje eu estava dando paz com a minha preta velha. Ou, ah, hoje eu estava sentado e de repente eu chamei o meu caboclo. Gente, isso muitas vezes nos dá um falso direito. A mediunidade muitas vezes nos dá a ilusão de que nós temos alguma coisa. Nós nos colocamos como donos dos espíritos que se aproximam de nós por afinidade, né? É isso que muitas vezes nós confundimos durante os trabalhos espirituais. Eu falei nome de duas entidades espirituais aqui, normalmente que o pessoal da linha de Umbanda conhece, mas em casas espíritas também trabalho. Fiquem tranquilos, isso é uma coisa bem comum, né? O que acontece é que muitas pessoas, por pequenez espiritual, não conseguem aceitar algumas situações como essa. Mas, quando a gente fala assim, ah, mas é tão bonito fulano que enxerga, que escuta, que plasma a doença das pessoas. É tão lindo. Nossa, queria muito ter essa mediunidade. Vou compartilhar com vocês aqui. Eu e a mãe estávamos conversando esses dias, estávamos em Curitiba, na casa de uma prima nossa, que até está online aqui conosco, a Sueli. E ela disse assim, ah, eu queria ouvir alguma coisa. E de repente fez um barulho e ela levou um susto. Aí o meu mentor comentou no meu ouvido: isso que ela quer ouvir alguma coisa. Imagine se fosse eu aparecendo para ela. Então, Pois é. nós temos muito uma visão bastante deturpada, realmente, do que é a mediunidade, gente. A pessoa nunca não deve bater no peito e falar: ah, eu sou médium ostensivo. Não. A pessoa deve dizer: eu nasci com uma responsabilidade gigantesca com a minha mediunidade. É o que ali, Pérolas do Evangelho, a Elizabeth, né? Isso. Ela fala ali, é um fardo e não bênção. Ela acredita, muito sofrimento. Assim, eu também não vejo como um fardo, Elizabeth, eu acho que é uma responsabilidade. E o sofrimento, quando a gente fala em sofrimento, a gente olha muito na visão encarnada, o que é uma dor, certo? Se a gente parar para ver os ensinamentos de Jesus, as dores são crescimentos. A responsabilidade, se nós temos a mediunidade, é porque nós nos comprometemos em fazer. Agora, a conduta que nós vamos dar a partir dessa mediunidade que nós temos é uma escolha nossa. E nós vemos também uma preocupação com a vaidade. Um médico que tem esse contato assim tão direto, e eu convivo com essa situação do John aí, e muitas vezes isso chega a ser doloroso mesmo, mas doloroso porque eu vejo as dificuldades, mas também a gente convive com pessoas que se envaidecem, que gostariam de ver o médium envaidecido. Ah, porque o meu mentor é isso. Ou vem aqui atrás de uma regressão num trabalho terapêutico. Ah, porque eu quero saber isso, porque eu quero... é pela vaidade, pelo orgulho. Ah, o status que vai dar, porque o meu mentor foi um rei, o meu mentor foi um santo, o meu mentor é não sei quem, o meu mentor é A, o meu mentor é B. É por isso que a espiritualidade não nos permite tanto conhecimento, porque nós estamos ainda com tanto aprendizado, e se a gente tiver esses acessos, nós vamos subir numa folhinha de papel ou numa informaçãozinha, às vezes até numa psicografia que a gente recebe e acha que é melhor que qualquer outro. E isso não é verdade. A gente precisa reorganizar e entender que ter mediunidade ou conviver com a mediunidade ou se dispor é um desafio, é uma responsabilidade, é tua.
Que tu tá doido para falar. Bom, Eu duas vi. coisas que eu quero falar. Primeiramente, quero dar uma boa tarde. Seja bem-vindo, Daniel, nosso querido Oiê. amigo. Um abraço forte. Estamos morrendo de saudade de você, criaturinha. Parceiro de trabalho fiel. Esse é o fiel. Esse é aquele amigo, gente, que ele não passa a mão na cabeça. Ele vai te dar um tapa, mas ele sabe que é para você não cair depois. Esse é Mas vai um... ter. Outra coisa ali que foi colocado pela Elizabeth, que ela falou que Jesus passou por tantos sofrimentos, né? Quem somos nós para não passar? E tem tudo a ver com o que eu queria falar, que até um tema de palestra que eu acredito que eu vou anotar aqui, fala sobre o médium e as limitações físicas. Gente, vocês pararam para pensar se alguém conhece, eu peço que aponte aqui nos comentários, um médium que não passa por limitações físicas, gente. Doenças físicas, que não vive quebrado, doente, com febre, dor na coluna, qualquer enfermidade. Se você conhece um médium ostensivo que não passe, por gentileza, coloca nos comentários que eu quero dar assim, ó, quero reverenciar essa pessoa. Porque, e agora eu venho trazer, porque chegou uma pergunta aqui no particular, por que os médiums têm muitas dificuldades físicas, limitações físicas? Eu vou falar por mim. Não sei nem dizer quantas vezes eu quebrei os membros do meu corpo. Quantos ossos quebrados. Tu sabe, mãe de cabeça? Não sabe, né? Não sei, já perdi a conta. Muito. Mas eu só sei que a tua fichinha lá no SUS é grande. É grande mesmo. Nós nascemos com isso, com limitações físicas, porque eu vou ler para vocês a pergunta que chegou para mim aqui, só não vou falar o nome da pessoa, né, para não expor. Aqui, ó. John, você sabe me dizer por que os médiums, além de nascer com todos os sofrimentos da mediunidade, ainda passam por grandes limitações e dores físicas? Então, eu vou aproveitar, a pessoa está acompanhando a live aqui, então eu vou responder por aqui também. Quando nós nascemos médiums, nós temos os dois lados. Um, que é o lado certo, o lado correto da visão, que é realmente aquela missão espiritual, a responsabilidade do médium. E a outra visão, que é a da carne, nossa, aquela pessoa é médium, caramba. Ou, poxa, eu sou médium, que legal. Essa é a visão errada que nós temos. Um freio de mão. Muitas vezes a espiritualidade tem ali, eu acredito, gente, que tem um botãozinho só pode. Quando você começa a modificar o pensamento, bum, cai da escada, que é o meu caso. Já aconteceu comigo, estou falando por experiência própria. E aí a gente passa por revolta, né? Passa por uma revolta. A minha primeira enfermidade, meu primeiro problema assim, físico, que eu posso dizer que foi muito difícil para mim, foi uma cegueira. Fiquei 40 dias cego. E foram os 40 dias, os piores e os mais importantes 40 dias da minha vida até hoje. Foi quando eu iniciei o tratamento pelo irmão Savas, o mentor do nosso lar aqui, de Florianópolis, Forquilinhas. E ele trouxe para mim exatamente a seguinte frase. Falou assim, olha, Jonas, me chama de Jonas. Você está passando por essa cegueira física para que você saiba olhar as pessoas como espíritos, amigos, espíritos irmãos, e não como corpos físicos. Se é bonito, se é feio, se é alto, se é baixo, se é negro, se é branco, se é amarelo, se independente de qualquer coisa, para você aprender a olhar com os olhos do coração e não com os olhos da carne. Foi o maior ensinamento que eu tive. Então, cada vez que nós passamos por uma enfermidade física, a gente devemos nos perguntar, o que é que o meu espírito está querendo me dizer? O que é que eu estou fazendo de errado para receber esse freio de mão? Eu estou olhando para dentro de mim, qual é a minha conduta de vida? Justamente por isso, é para colocar limites. Para quem não sabe, para quem não me conhece, não tenho nenhum registro disso, estou falando sobre isso a primeira vez aqui em uma rede pública, né, que é o Instagram. Fui autorizado, acabei de ser autorizado pela espiritualidade de compartilhar. Também nós nascemos com enfermidades, com dificuldades ou com coisas diferentes do que se chamam de normal, para que
no momento em que estivermos vivendo, na era em que estivermos vivendo, nós possamos usar das nossas enfermidades como um canal, como uma possibilidade, uma abertura para que as pessoas tenham respeito por aquilo que é diferente. E eu vejo muito esse respeito aqui na minha família, né? Minha mãe, meus primos que acompanham. Carinhosamente, eu sou o priminho ET de todo mundo aqui, né? É muito carinhoso. E para quem não sabe, gente, eu tenho um grau de autismo. Eu sou autista, diagnosticado, e vocês podem ver, quando eu falo para alguém uma situação dessa, a pessoa não acredita. Ela realmente não acredita. Por quê? Porque eu pareço ser normal. E aí eu deixo para vocês uma dica. O que é ser normal? Palavra Pois sua. eu acho que você abriu aí um ambiente, uma conversa bem interessante, que essa abordagem da mediunidade tem a ver também que outros médios enfrentam. A Elizabeth trouxe aqui o Chico, o Divaldo, Paulo de Tarso, quando Saulo ainda passou por cegueira. Realmente, todas as nossas dores, sendo médium ou não, nós precisamos, os ensinamentos de Jesus são sempre focados para que a gente pare e compreenda. Senão não teria lógica a história de Jó, as parábolas que ele conta. Jó perdeu tudo, mas não perdeu a fé, para mostrar a importância da fé e a pequenez dos bens materiais. Nós temos, quando estudamos, eu já estou abordando assim para a gente se encaminhar para o encerramento da nossa live de hoje, mas lembrando que essa dor, se formos olhar para o Chico tem uma das coisas assim emblemáticas, umas situações, é a que a madrinha fazia ele lamber ferida porque ele tinha o dom da cura. E isso foi uma quebra de orgulho. E a espiritualidade dizia para ele: continua, meu filho, não se negue, isso vai ser melhor. Então, essa humilhação que para nós encarnados tem essa coisa de rebeldia, a gente não tem a sabedoria para compreender isso. E é por isso que cada um vem com uma missão, é por isso que nós estávamos olhando aqui, estudando sobre a capacidade individual e a mediunidade de cada um, é para seguir uma trajetória para o nosso processo evolutivo. É para nos lembrar que a nossa estada na crosta terrena, nós somos espíritos que estão em transformação. Se hoje nós temos a doutrina consoladora, é porque antes nós já fizemos coisas que nos levam a essa condição que você está, que eu estou, que o outro está, de não alcançar a vida, não ser daquela forma que a gente quer, não ser daquele jeitinho. Eu proponho encerrar aqui, John, porque esse capítulo é bastante denso. Nós temos ainda, ele vai até a pergunta 81 e tem várias informações que, se a gente abrir para o próximo, que entra nas manifestações, a questão de corpos sólidos, os barulhos, como é que acontece, e acho que é melhor a gente deixar para a próxima etapa, para o dia de amanhã. Então, o dia de amanhã não, próximo sábado. E eu digo a você que faça o seu comentário para nós e o encerramento, eu lhe peço com carinho. Ok? Beleza, então. Então já anotei aqui onde nós paramos. Temos 2 minutos de live. Paramos exatamente no momento em que tinha que parar. E eu quero agradecer aqui, pessoal, a presença de todos. É sempre com bastante carinho que nós sentamos aqui para fazer os estudos. Para aproveitar aqui a deixa para dizer que os estudos do Livro dos Espíritos provavelmente, realmente, vai ficar para o próximo semestre do ano, né? Assim, é bastante complicado a gente... outra coisa, questão que sempre pergunta, como levar a vida de médium, né? A vida espiritual, a vida encarnada. E está aí um grande resultado do que eu vou falar agora, né? Nem sempre a gente consegue cumprir tudo que a gente queria. Eu gostaria de fazer aqui, ó, o estudo de todo o Pentateuco. Queria estar em live com vocês aqui 2, 3 vezes por dia, né? Mas nós temos uma vida em particular
que é ela que nos traz todo o ensinamento, né? O árduo ensinamento da nossa conduta, para a gente estar cada vez melhorando, para poder trazer para vocês aqui esses ensinamentos e também aprender com os comentários de vocês, né, gente? Porque nós estamos aqui para ter essa troca, ensinar e ser ensinados também. Então, muito obrigado por ter vocês aqui conosco. Amanhã nós temos às 20 horas o Evangelho no Ar com a Elizabeth. Ainda não liberei ali o convite, o cartaz, porque eu ainda não fiz, tá? Por esse motivo. Então, assim, muito obrigado. Obrigado, mãezinha. Você aí como coordenadora do nosso curso, sempre maravilhosa com seus ensinamentos. É uma grande estudiosa da doutrina aí, em quem é a pessoa que é o meu espelho. Realmente, eu disse, quando eu crescer, eu quero ser igual a você. Né? Muito obrigado, Luiz Fernando, por estar aqui conosco também. Então, pessoal, vamos agradecer a Deus, essa energia maior que nos rege, nos protege, nos cuida. A Jesus, né, o nosso mestre amigo, que veio nos ensinar a ser médiums, né? Que ele foi o verdadeiro intermediário aí de bênçãos entre o plano espiritual e o plano físico, né? Muito obrigado pela oportunidade, Senhor, de estarmos aqui. Nós que somos pequenos servos seus, buscamos chegar pelo menos assim um dedinho do pé de sermos os seus servos. Que é com toda a humildade, o coração cheio de alegria, que eu agradeço a oportunidade por estarmos vivendo na Terra em um momento de regeneração, né? Porque eu sei também que estamos aqui para fazermos parte dessa regeneração, nos regenerando e dando os nossos passos, engatinhando nessa evolução maravilhosa que tu tens para nós a cada dia e a cada momento. Que tu possas derramar juntamente com todos os nossos mentores espirituais, todos os espíritos amigos que vêm acompanhar nosso estudo, nos ensinar, que vêm pedir auxílio, a todos os nossos pacientes da casa, aos nossos espectadores aqui. Agradecemos porque tu, Pai, com toda certeza, já preparou essa grande rede de lives e lives de espíritas, lives evangélicas, lives de todo, as missas aí rolando ao vivo, porque isso é viver a verdadeira religião, que é o amor. E é por isso que nós somos gratos, Pai. Então, a prece do amor, a prece da cura e a prece da regeneração. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na crosta como no plano. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Pai, de todos os males. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Até a próxima semana. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.